Olá, nossos queridos ouvintes e espectadores. Eu sou o Vinícius Ribeiro, jornalista, pai de um menino autista, o Léo, e estou aqui novamente com a Jeane. Jeane, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jeane, Relações Públicas, mãe do Heitor, uma criança também de 8 anos no espectro autista. E hoje, fala um pouquinho da nossa convidada, Vinícius, por favor. Não, hoje estamos aqui com a Renata. A Renata, ela é do Instituto Spectra. O Instituto Spectra, ele é um instituto que tem o objetivo de desenvolver pesquisas para criar tecnologias de intervenção visando aprimorar a qualidade de vida das pessoas autistas e suas famílias. Através do Spectra é possível realizar a ampliação da inclusão de pessoas com autismo na sociedade e o atendimento para pessoas de todas as idades com diagnóstico de TEA. Muito legal a gente estar aqui hoje com a Renata. Renata, queria que você fizesse uma saudação inicial para os nossos ouvintes e espectadores, também falasse um pouquinho sobre você. Claro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bom, resumindo um pouquinho aqui, né? Meu nome é Renata Michel, eu sou mestre e doutora em análise do comportamento pela PUC de São Paulo, sou BCBA-D, né, que é uma certificação internacional, que tem nos Estados Unidos, mas é uma certificação internacional para quem estuda, né, para quem amplia os conhecimentos em análise do comportamento. E hoje eu sou presidente do Instituto Spectra, né? E eu estou assim nesse cargo que para mim eu tenho muita alegria porque eu acredito muito nos objetivos, não só da pesquisa, mas a gente vai conversar um pouquinho aqui dos programas sociais que a gente tem no Spectra e é isso. Eu acho que são ações que vão ajudar muito, podem ajudar muito a sociedade brasileira aí a caminhar. Muito legal. Legal. E Então, pode falar, Jeane. até para a gente começar, né, o nosso bate-papo, Renata, explica para a gente como é que funciona esse trabalho do Spectra, o seu trabalho em relação às pesquisas. Como que vocês definem, né? Qual que vai ser o foco de pesquisa? Uhum. Olha, o que a gente faz é o seguinte, vem muito... As pesquisas, elas vêm, às vezes eu brinco que é um pouco na contramão da academia, né? Porque na academia, ou seja, na universidade, a gente vai muito assim, o que eu vou estudar? Aí você escolhe um tema e você vai depois buscar essa aplicabilidade. No Spectra é um pouco o caminho contrário, que eu acho que é muito legal. Então, são dores que os aplicadores, os profissionais, os pais, as pessoas que estão lá no dia a dia trabalhando com as crianças, elas sentem, nossa, isso aqui falta para mim, né? Então, eu não tenho essa tecnologia, né? Não tenho esse conhecimento. E aí é proposta uma linha de pesquisa no Spectra e a gente entendendo que, de fato, aquela pesquisa é de relevância social, a gente absorve, logicamente, se a gente tiver recursos para isso, mas a gente absorve como uma linha de pesquisa e a gente desenvolve essa pesquisa e aí que foram nascendo. Então, a origem é muito a necessidade de uma tecnologia de ensino para melhorar o serviço mesmo prestado a crianças, adolescentes, enfim, adultos com autismo. E vocês têm uma base de aplicadores que vocês utilizam para trazer esse respaldo para vocês, né? Essas necessidades de demanda, como que é? É assim que funciona? É assim, mas não é do Spectra. Hoje o Spectra tem já tem, né, alguns trabalhos sociais, alguns projetos sociais em andamento, mas a grande base de informações para isso vem da nossa mantenedora. Então, a mantenedora hoje do Spectra é uma clínica privada, né, é o Grupo Conduzir, e que tem um grande volume de clientes. Então, essa base de dados vem daí. É o Conduzir que nos traz isso, como eu disse, seja dos profissionais, seja dos pais, e a gente absorve isso e analisa, claro, se realmente isso faz sentido, socialmente falando, ou seja, só dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo. Vamos supor, chegou para a gente, alguns anos atrás, a demanda de que não haveria nenhum instrumento para detectar dor em autismo. Então, quando a gente vai um instrumento eficaz, é claro. Quando a gente vai verificar na literatura, realmente, não tem nada em língua portuguesa que dê a possibilidade de um pai ou de um médico verificar a possibilidade, a existência de dor, né, o comportamento que estaria associado ali a um sinal de dor numa criança ou adolescente ou adulto, enfim, com um transtorno do espectro autista. Então, realmente, isso se tornou uma grande pesquisa
porque a gente falou, precisamos sanar essa dificuldade. Uhum. Até entrando nesse tema, que é um dos temas de pesquisa que vocês, né, trabalham, eu achei muito interessante porque justamente o Heitor é uma criança não verbal, né, que está utilizando agora a comunicação alternativa, e dos nossos maiores receios como pais é justamente isso, é a gente não saber quando está com dor, né? E a gente ouve relatos, né, vê histórias realmente de muitas famílias que crianças, né, adolescentes, adultos, às vezes entram em desregulação, desencadeando uma crise, e às vezes a gente pensa em tanto dos fatores ambientais e deixa de olhar ali para o fisiológico, né? Então, explica a gente como que funciona essa pesquisa, porque realmente é uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? Que a gente realmente precisa desse respaldo, né? Na verdade, eu brinco que a minha pesquisa é uma das pesquisas que mais me atrai também, justamente por essa questão, né? Porque quando a gente analisa um comportamento disruptivo, né? Vamos falar assim, né? Uma criança que está ali numa crise, a gente, no ponto de vista terapêutico falando, é isso que você falou mesmo, Jane. A gente tende muito, não, mas é uma birra, não, mas a criança está assim, ou até uma desregulação sensorial que seja, que tem um pouco como você sanar de uma maneira mais imediata. Mas a dor, ela vem, né? Ela é uma condição que, imagina, se você está tentando, sei lá, vou dar qualquer exemplo, ensinar a fazer um treino ali da criança escovar o dente. Gente, se você imagina que você está com uma super dor de estômago, você não vai querer, não tem como. Eu, quando tenho dor de estômago, eu quero deitar e dormir, né? Então, eu tenho. Eu tive muitos pacientes, né, que eles tinham muito essas questões gastrointestinais, até outras questões mesmo que as crianças neurotípicas, né, têm, tipo, otite, infecções gerais. Gente, quando a criança não se comunica, a gente vê muito isso por causa do bebê. O bebê não se comunica e você tem que ficar adivinhando o que ele tem. Mas, né, então, assim, é uma dor que realmente pega muito profissionais e principalmente pais, né, gente? Porque eu acho que não tem nada mais angustiante, não posso falar, não é meu lugar de fala, mas, assim, eu acho que, imaginando, né, não tem nada mais angustiante do que você não saber por que aquela crise está acontecendo. E, na verdade, a importância dessa pesquisa é justamente isso. Se a gente não eliminar a possibilidade de dor, não tem como você ir para uma questão ambiental, porque você pode mudar tudo no ambiente. Se a dor continuar, o comportamento vai continuar acontecendo, né? Então realmente, isso é bem importante. Não sei se eu respondi toda a sua pergunta, Gina, acho que tinha uma segunda parte. Na verdade, era mais ou menos isso mesmo. E até queria comentar que eu lembro, uma coisa que me marcou muito foi uma vez um depoimento que eu vi de uma mãe, de uma adulta já com autismo. E ela, imagina, né, anos atrás ainda, entrava muito em crise, batia muito a cabeça, e a família não tinha essa noção do que estava acontecendo. E aí ela descobriu o computador. E no computador, ela conseguiu escrever: meu dente, não aguento de dor. Pronto. Foi no dentista, resolveu o problema do dente e pronto, acabou. Então, tanto que isso é importante a gente conseguir olhar, né? E as famílias realmente, às vezes, não têm essa noção, né? Realmente pensa só nos fatores externos, né? E não tem essa noção realmente do que pode estar acontecendo ali dentro, né? E os Então, profissionais também, né, Jana? Acho que pois né? Também, né? E como que está o desenvolvimento dessa pesquisa em si? O que vocês conseguem trazer já de novidade? Dá para dar uma pincelada para a gente? Dá para dar um spoilerzinho. A gente tem duas frentes, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa assim, muito robusta, quase sempre a gente começa com uma revisão de literatura. Porque a revisão de literatura ela vai mostrar para a gente o que já foi feito sobre isso, né? Justamente porque quando a gente é cientista, a gente tem que partir daquilo que ainda não foi produzido. Você não vai produzir alguma coisa que já foi, né? Então, primeiro a gente fez uma vasta revisão de literatura e o artigo já está pronto e já está sendo submetido a alguns journals, né? Algumas revistas nos Estados Unidos, tá? Então, essa primeira parte já está pronta. A segunda parte, que é a parte de pegar o instrumento em si e aplicar, né, nos pacientes, nos clientes, enfim, nas crianças, adolescentes com TEA, essa pesquisa ainda está em curso. Quando a gente terminar essa pesquisa, a projeção é que a gente termine até no máximo final de 2024. Aí a gente vai conseguir ter, então,
que a gente vai conseguir ter como resultado, que no fim é isso que a gente quer, né? Produzir para a sociedade. A gente vai ter uma ferramenta que já existe em língua inglesa, já existe em língua italiana, mas a gente vai ter pela primeira vez em língua portuguesa, né? Uma ferramenta que, quando os pais aplicam, um profissional aplica, ele consegue, com mais precisão, verificar se aquele comportamento realmente está associado à dor. E pode ser usado também, por exemplo, né, que é o que a gente quer mesmo, ensinar os profissionais do SUS que atendem, né, não só do SUS, evidentemente, eu estou pegando aqui do SUS porque é a maioria da população brasileira, né? Mas de qualquer profissional, enfim, prover treinamento para que profissionais da saúde consigam aplicar essa ferramenta, que é uma ferramenta simples de ser aplicada, né? Para conseguir, quando receber, né, esse cliente no consultório e tal, conseguir verificar se trata-se de se esse cliente está com dor, se esse paciente está com dor ou não, né? Que daí já é a primeira resposta que eles precisam. E também aí, num futuro, quem sabe refinar para a gente ir para qual tipo de dor, né? Tá com dor, tá, legal, mas qual tipo, né? Onde é? Aí já estamos falando de outros passos. E você falou bastante dessa questão da dificuldade da comunicação, pela questão da dor. Aí a gente viu que também vocês têm um outro estudo que é exatamente sobre isso, né? Que é um treino de comunicação funcional para diminuir comportamentos disruptivos, né, em indivíduos com TEA. E isso também está ligado a praticamente tudo, porque muitas, principalmente na primeira infância, as crianças com TEA têm muita dificuldade de comunicação. Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse estudo, sobre essa pesquisa e como isso tem auxiliado, né? Se é que ela já foi finalizada, mas como isso tem auxiliado também no desenvolvimento das crianças. Essa pesquisa, ela é o que em inglês é o FCT, né? O Functional Communication Training, que é o treino de comunicação funcional, traduzindo. Foi o meu tema de mestrado e doutorado, então dessa eu posso falar assim bem em casa, né? Estando em casa. Eu sempre fui apaixonada por comunicação, sempre, porque primeiro eu acho que um pouco a influência da minha mãe, porque minha mãe é fono, mas assim, eu acho que na comunicação estão as respostas, né, para quase todos os nossos problemas, né? Então, falando um pouquinho mais de linguagem comportamental, é através da comunicação que a gente consegue os reforços positivos que a gente chama, né? Que a gente consegue, através do contato com as pessoas e tal, conseguir aquilo que a gente precisa. Então, exemplo básico, eu tô com sede, né? E lembrando, comunicação não necessariamente vocal, verbal, né? Então, às vezes, sei lá, tô num país estrangeiro, eu não consigo falar água, mas eu aponto, eu mostro, tá tudo bem, isso é comunicação também, né? Então, acho que você até falou, né, Jean, que seu filho usa comunicação alternativa, né? Ele usa um tablet para comunicação alternativa. Então, o tablet, ótimo, né? Tudo que a gente puder em termos de tecnologia. Então é isso, porque qual que é o racional, né, das pesquisas de FCT? É você tentar primeiro identificar por que aquele comportamento está ocorrendo. Eu acho que essa é a primeira questão. Porque se uma criança, vou dar um exemplo de criança, se uma criança ela está se comportando, tendo um comportamento disruptivo porque ela quer se esquivar de uma tarefa, por exemplo, vou dar um exemplo da minha pesquisa, né, de mestrado. Ela não queria fazer a tarefa, e aí ela chorava, gritava, alguma coisa nesse sentido, né? Primeiro você precisa fazer uma análise funcional para ter certeza de que é aquilo, porque você não pode falar assim, não, né? Não, mas de repente não era aquilo, ela está fazendo aquilo por atenção, ou ela está fazendo aquilo porque ela está com uma dor, né? Que é o que a gente está falando agora há pouco. Então, primeiro eu preciso ter certeza do porquê que ela está tendo aquele comportamento. A partir do momento que eu detecto, aí eu ensino uma comunicação para ela, para que ela não precise emitir esse comportamento para ter o reforçador do ambiente. Então, vou dar exemplos para ficar mais fácil para todo mundo que está nos ouvindo. Se ela está com sede, então e ela não consegue se comunicar, ela está chorando, então eu preciso, através de uma análise funcional, entender que aquele comportamento disruptivo é porque ela quer se comunicar para aquele fim. Se ela, como eu disse, ela não quer fazer uma tarefa, ela tende a emitir esse comportamento cada vez que a mãe pede para ela pôr o sapato. Então, tá bom, eu tenho que entender que aquela demanda para ela é difícil, então ela não quer, tá bom. Segundo momento, eu vou ensinar uma comunicação
para que ela não precise emitir, por exemplo, choro, ou gritar, ou seja lá o que for. Então, aí é o treino de comunicação funcional. A gente insere uma comunicação para que ela, aos poucos, vá deixando aquele comportamento de lado que era eficaz para que ela tivesse o que ela quer, né? Falando em uma linguagem mais direta. Então, olha, se você pedir água, você vai ter água, não precisa chorar. Se você me sinalizar que a tarefa é difícil, eu posso te ajudar, ou eu posso te tirar eventualmente, tal. E aí um terceiro passo, que também faz parte do treino de FCT, é a gente ensinar um pouquinho a tolerância, né? Então, por exemplo, lógico que isso, no caso de uma questão orgânica, uma dor, isso não entra. Mas, por exemplo, no caso de uma esquiva de tarefa, aos poucos eu também tenho que ensinar para ela que eu entendi, você não quer, muito bem, você falou, você não precisou chorar ou gritar, mas agora a gente vai fazer um pouquinho da tarefa junto, porque afinal de contas também ela precisa fazer, né, a tarefa, por exemplo, para ela estar bem adaptada, incluída no contexto escolar e uma série de questões. Né? Então, o FCT ele inclui essas 3 etapas. Primeiro, a gente ter certeza do que é. Segundo, a gente ensinar a comunicação, que para mim é o principal ponto de tudo, assim. E o terceiro, lógico, essa capacidade de tolerar, seja fazer uma tarefa, seja pedir por uma coisa e esperar, porque nem tudo que você pede também você pode ter na hora. Então, essa terceira parte, ela visa um pouquinho mais o que a gente chama de uma generalização, de uma possibilidade daí desse comportamento fazer com que essa criança esteja melhor incluída na sociedade, tá? Então, O Léo, meu filho, ele tem um problema grande na questão de ir embora de algum lugar. Então, por exemplo, eu estou na praia e aí a gente tá na hora da gente ir para casa. E aí ele não quer ir para casa. Então, o que ele faz? Ele grita, ele chora, ele bate, né? Ele não quer de jeito nenhum, bate o pé, se joga no chão. Então, assim, você até confunde um pouco com birra, né? Ele tá fazendo birra porque ele não quer ir embora. Mas é um comportamento que ele não quer sair da piscina, ou então não quer ir na terapia. Então, quando a gente, por exemplo, a gente vai na terapia, aí ele fala que ele quer ir na escolinha. Porque são caminhos parecidos, né? No caminho que a gente vai, são caminhos parecidos. Quando a gente vai na escolinha, ele fala, não, eu quero ir na terapia. E aí, assim, o caminho, uma boa parte do caminho é um drama muito grande. Porque ele vai chorando no carro, gritando no carro, porque ele não quer. E, obviamente, a hora que chega na terapia, a terapeuta vem para pegar ele dá uma risadinha e vai todo feliz, né? Mas no processo, então, para a gente tem sido também um desafio muito grande de tentar controlar ele. O que eu faço, por exemplo, é assim, eu me abaixo na altura dele, falo, filho, vamos conversar de igual para igual, né, na mesma altura, vamos conversar, deixa o papai te explicar, a gente precisa ir na terapia, você chega lá, você gosta. Mas assim, é um processo, a gente como família é um processo muito desgastante, né? E eu acredito que muitas famílias tenham esse processo. Que dica que você daria para a gente poder amenizar um pouquinho esse processo? Olha, Vinícius, eu acho que no caso que você está contando especificamente do Léo, né? Eu acho que tem um pouco mais. Você vai pensando e eu já vou pensando aqui com a minha cabeça de não só, né, profissional, que é analista do comportamento, mas também acadêmico um pouco. Mas nas possíveis soluções. Eu vejo, pelo que você descreveu, me parece que o Léo, ele se comunica, né? Então você sabe por que ele tá, né? Por que ele não quer sair da praia, ou por que ele não quer, enfim, ir para terapia ou ir para escola, enfim, ele sinaliza. Então, nesse caso, eu acho que seria mais uma questão que seria. Tudo bem? Me parece. Imagina. Me parece, Vinícius, que talvez nesse caso, ou em casos similares, talvez algum controle de antecedente, que a gente chama maior, alguma intervenção antecedente. Então, assim, às vezes sinalizar, não sei se vocês já fazem isso, mas às vezes sinalizar com mais tempo, né? Olha, daqui 10 minutos, daqui 30 minutos, aí depende da criança, né? Depende da idade, né? Às vezes sinalizar muito antes não adianta. Mas sinalizar um pouco antes é sempre legal, sempre bem legal, porque essa coisa do vamos embora, ou essa coisa do, né, mudou de plano, isso, assim, raramente eu tive um cliente que não
teve algum problema com esse tipo de mudança, muito radical, ou mesmo que não seja uma mudança, mesmo que seja que para eles né? Porque eu acho que a grande questão é a gente, entre aspas, né? Mas vamos falar assim, neurotípico, vamos dizer, né? Quem não é neurodivergente, o que, na verdade, eu acho que cada vez está mais difícil de delimitar, porque a gente sempre tem, né, alguma questão. Mas, enfim, vamos tentar fazer uma divisão, assim, meio grosseira, mas só para exemplificar. A gente tem uma capacidade de captar os sinais do ambiente de uma forma diferente. Então, vou dar o exemplo da praia, tá? Tá ficando um pouquinho mais escuro. As pessoas estão começando a ir embora. Isso são sinais ambientais para a gente, eventualmente para as crianças, é lógico que para as crianças bem menos do que para a gente e tal, mas são sinais de que, opa, né, alguma coisa ali e tal. Para as nossas crianças, né, que são neurodivergentes, esses sinais às vezes não são captados da mesma forma, porque, sei lá, eles estão brincando com alguma coisa, eles estão muito fixados ali e tal, então eles não vão captando isso. Então a gente chegar e falar, olha, vamos olhar aqui, vamos colocar um relógio. E isso, gente, que eu tô falando, não tô só falando para criança típica, tá? Isso, tipo, a minha irmã com a minha sobrinha utiliza, porque ela tem uma super dificuldade disso também, né? Então, assim, mais óbvio que a gente tem que ter um cuidado maior por essas questões de sinais ambientais. Então, eu penso muito nas intervenções antecedentes. E, óbvio, isso pode ajudar? Pode não ajudar. Eu acho que também não ajudando, a gente tem que pensar um pouquinho assim, que tem uma questão da rigidez que faz parte de muitos, né, da realidade de muitos indivíduos com TEA, e aí a gente tem que, aos poucos, ir trabalhando diversas coisas em terapia com os pais e tal, para também entender que, ele se comunica, eu estou fazendo um controle antecedente, mesmo assim vai ter um comportamento né, disruptivo, um choro, alguma coisa assim, aí também entra aquela questão da gente, eu gosto muito de um termo em inglês que eles falam, pick your battles, né, então vai ter momentos que você fala assim, putz, eu tô na praia, tudo bem eu ficar um pouquinho a mais, não tem problema. Mas a escola eu não posso negociar, entendeu? Tipo assim, então, e depois assim também, o que você como pai está disposto a negociar, já saiba desde o começo. Isso aqui eu vou negociar, se ele ficar bravo, eu vou ter uma margem. Então já entra pedindo para ele um tempo maior, já entra, né? Não deixe ele perceber que ele está conseguindo fazer com que você, por exemplo, aumente o tempo dele ficar na praia com o choro, entendeu? Tente agir antes disso, tente mostrar e ter uma flexibilidade antes disso. Agora, naquilo que é negociável, né, gente? É negociável. Aí vai ter que chorar, a gente vai ter que, óbvio, aos poucos ir trabalhando para essa flexibilidade aumentar, mais uma vez que ela aconteça aí dando conta, né? Porque é difícil mesmo, ninguém quer. Criança típica, ninguém quer, ninguém gosta de choro, a gente não é preparado, e isso é muito bom, porque tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência, né, a dar conta do choro, mas a gente precisa desenvolver a capacidade, né, porque vão acontecer esses momentos também. Então, acho que eu falaria um pouquinho disso. E aí, assim, uma coisa também que agora me veio na cabeça, eu tenho visto bastante, Renata, sobre a história, pesquisas que estão sendo sobre as crianças que têm uma alta esquiva de demanda. Tem realmente pesquisa sobre isso, né? Então, acho que essa pesquisa que vocês estão fazendo vai ajudar muito também nesse caso, né? Até eu estou pesquisando bastante para entender se o Heitor está no meio desse grupo, né? Então, nossa, achei bem bacana, porque com certeza vai ajudar muito nisso, né? Sim, tanto na minha pesquisa de mestrado como na de doutorado, eu trabalhei exatamente com esse público. É que quando a gente faz pesquisa, não estou falando em análise de comportamento, eu não estou falando de um público muito grande, eram 4, 5, 6 crianças. Mas existe bastante, a gente vê muito isso na clínica, e é bem compreensível, entre aspas. Eu acho que aí eu estou falando de um pouco mais do que eu acho, tá? Não tem pesquisas ainda que mostram isso, mas eu acho que os eletrônicos, eles desempenham um papel importante nisso.
tá? Então, às vezes, assim, é tudo muito fácil ali, é tudo muito gostoso, é tudo muito pronto. E aí, isso, mais uma vez dizendo, para qualquer criança, para qualquer adolescente, não estou só falando dos nossos aqui. Então, e aí eu acho que o mundo também, né? Tá num momento também de muito imediatismo, eu tenho, eu vou, é tudo muito fácil. Então, existe sim essa questão, mas eu acho que a robustez de pesquisa que a gente já tem, é importante diferenciar. A gente tem muita pesquisa de FCT nos Estados Unidos, em outros países, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem muito pouco, tá, gente? Pesquisas mesmo de qualidade, que são publicadas em revistas e tal, é muito pouco. Mas, como a gente já tem uma robustez de lá e a gente está começando a produzir aqui, a gente está traçando o nosso caminho, né? Então, e vai ser sempre muito importante. Eu acho que isso que você falou, Jane, muito também nesse terceiro passo, né? Que é o passo que foi o passo que eu falei, né? Do terceiro passo do FCT, de você falar, ó, legal, entendi que você não quer, tá tudo certo, mas agora a gente vai ter que fazer. E aí a gente está justamente em uma das pesquisas de FCT do Spectra, a gente está estudando qual seria o melhor esquema. Eu não vou entrar aqui em questões muito técnicas, mas qual seria o melhor esquema para que a criança engaje na atividade e consiga produzir, né, de forma mais eficaz, que no fim é o que a gente quer, que ela esteja na escola, que a professora dê a lição, que ela consiga fazer, e etc. Né? Não, legal. Agora, até entrando num outro tema de pesquisa que vocês colocaram aqui, que é ensino de comportamentos de segurança a indivíduos com TEA. Esse também é outro tema, assim, que é incrível, né? Que é, assim, condição sine qua non aí para todos os pais realmente se estudarem e pensarem como é que a gente pode auxiliar os nossos filhos nisso, né? Então, conta pra gente, Renata, como é que tá o desenvolvimento da pesquisa? Essa pesquisa ela já foi finalizada, tá? Ela foi desenvolvida por uma bolsista nossa, então nós temos alguns bolsistas. E quem são os bolsistas? São profissionais de análise do comportamento que prestam o nosso concurso de bolsa e recebem uma bolsa, né, para estudar em algumas instituições pré-aprovadas de análise do comportamento. E aí, então, foi uma bolsista que fez um mestrado na PUC, então uma pesquisa de mestrado. Ela já concluiu, agora ela vai entrar em fase de publicação. E assim, basicamente o que ela fez foi ensinar alguns comportamentos. A gente chama de segurança, né? Comportamento de segurança podem ser vários, mas basicamente a gente está falando assim de, por exemplo, eu vou dar o exemplo de um dos participantes. Ele tinha que pegar cacos de vidro e conseguir colocar, né? Conseguir varrer, conseguir jogar fora, mas não pondo a mão, por exemplo, né? Então, assim, ter esse tipo de repertório mesmo, né? Mas aí, comportamento de segurança, isso que é legal, quando a gente desenvolve uma pesquisa, e a pesquisa e o procedimento que a gente está estudando, ele se mostra eficaz, a gente pode aplicar para qualquer coisa, né? Então, isso que é legal. Então, por exemplo, atravessar a rua é uma questão que os pais se preocupam muito. Sei lá, qualquer coisa. E aí, uma das pesquisas, inclusive, fala em segurança digital. E daí eu já até pulo para essa para dar esse exemplo também. A gente não tem nada produzido, não só no Brasil, tá? Fora do Brasil também foi pesquisado, na revisão de literatura foi buscado. A gente não tem nada, gente, produzido no mundo em relação a comportamento de segurança digital, que daí a gente já está falando mais dos adolescentes, que é aquela questão de você não passar seus dados online, de você não engajar numa conversa, por exemplo, com um adulto, enfim, ou com alguém que não esteja identificado, mas eventualmente seja ali um adulto se passando por uma criança ou por um adolescente. Então, assim, vão ser pesquisas que ainda estão... uma já vai ser publicada, vai entrar em período de publicação, né, que leva um tempo. A outra ainda está bem incipiente, ainda está no começo, mas são questões também que a gente vê que não só são muito relevantes, mas também a gente se espantou pelo fato de não ter pesquisas, né? Porque essas tecnologias, elas também estão aí, redes sociais e tal, já estão no nosso contexto há um bom tempo. E não tem pesquisas, tá? Pelo menos na nossa área. Então, é isso, eu acho que vai ser bem importante, porque isso endereça muito, principal, assim, eu acho que endereça a todos, claro, mas assim, principalmente quando a gente já tem uma criança, né, entrando mais numa pré-adolescência ou adolescência,
aí a gente já espera que esses comportamentos existam, né? E esses comportamentos muitas vezes não existem ainda no repertório dela, precisam ser ensinados. Então, acho que é bem promissora também, bem importante, né? Essa questão da segurança digital, ela é tão importante para a TEA como para todos, né? E todas as crianças, e teve aquelas histórias de vídeos que apareciam até no YouTube Kids, que incentivavam a práticas, enfim, ruins e, enfim, uma série de coisas que a gente até não pode falar para não cortar nosso vídeo também, porque tem palavras que a gente não pode usar. Mas é muito ruim. Quanto à questão da segurança, você falou até da questão de atravessar a rua. Eu, por exemplo, com o Léo, eu sempre tento fazer ele entender sobre a faixa de pedestre. Então, eu uso uma forma lúdica de mostrar para ele, olha, vamos andar só na faixinha branca? Então, ele só pisa na faixinha branca. Ele pisa na primeira, depois então ele não pode pisar na faixinha preta. Né? Aí, quando ele está com algum bichinho, eu falo, vamos ensinar o jacaré a atravessar a rua? Lembra que tem que atravessar na faixa de pedestre? Vamos lá pro papai? Né? Então, às vezes, assim, depois de um tempo que você começa a fazer isso, ele falava, não pode ir na rua. Ele mesmo falava, não pode correr na rua. Ele mesmo começa a repetir esse comportamento que você vai ensinando. E eu acho que isso para tudo, né? Não só para atravessar a rua, mas como você falou, de limpar alguma coisa perigosa, como um caco de vidro, alguma coisa cortante. Eu acho que é muito importante isso, né? Um outro tema relacionado à segurança que eu imagino que deve estar envolvido nessa pesquisa, mas que é importante também, até em relação a abuso, né? Que a gente Com sabe que certeza. né? Especialmente nas meninas, não é, Renata? Se eu não me engano, falam muito em relação à questão de abuso das meninas, mas porque às vezes eles têm essa dificuldade de ter essa malícia, né? E tem também essa questão sexual mais aflorada também, né? Então, acho que isso é muito importante também de chegar não só nos terapeutas, mas nas famílias também, né? De como realmente trabalhar essa segurança, porque a gente está vendo tanto caso de abuso, né, cada vez mais comum, envolvendo crianças com autismo, e isso dá uma insegurança muito grande, né, em nós como família, porque ao mesmo tempo que a gente quer que os nossos filhos vão para a sociedade, a gente acaba se travando, às vezes, nesses medos, né? Então, Exatamente. envolve isso também, né, essa pesquisa. Vou colocar no mudo só porque o Heitor está aqui, viu, gente? Sim, é aquilo que eu disse. A gente, quando a gente faz uma pesquisa e a gente consegue um resultado, né, o procedimento que a gente testa tem um resultado positivo, ela pode ser aplicada para qualquer comportamento. Então, sim, Giane, entrar nisso. Então, vou dar alguns exemplos aqui, né? Você falou do abuso, né? Então, o abuso, por exemplo, abuso, para começar, né? Abuso é muito amplo, né? Então, às vezes, até para qualquer criança, qualquer adolescente, a gente tem muita dificuldade em explicar, muita dificuldade, tá? Então, pensa qualquer pai, qualquer mãe, qualquer professora de escola, é muito difícil, né? Por que muito difícil? Porque às vezes a gente vai dar exemplos, mas não é só aquilo, né? Quando a gente fala abuso também, a gente remete muito automaticamente às vezes, ao abuso de cunho sexual. Mas não, a gente tem abusos de diversos tipos, né? Então é difícil a gente às vezes nomear, por isso que a educação sexual de uma forma, né, compromissada de uma forma séria é muito importante. E aí quando eu falo muito importante, estou falando desde das escolas, enfim, para qualquer criança, qualquer adolescente, mas também os pais fazerem esse tipo de conversa. E para as nossas crianças, então nem se fale, porque lembrando daquele conceito que a gente estava falando no começo, a dificuldade de captar sinais do ambiente. Então, você colocou em outras palavras, né, Jenny? Você falou, às vezes tem uma inocência, né, uma falta de malícia, mas no fim é um pouco isso, né, um pouco de a pessoa está me perguntando isso, mas qual a intenção que ela está perguntando? Né? Eles às vezes tendem a ser muito literais, então né, não tem essa questão de nossa, mas acho que tem um outro contexto. Isso eu já estou até falando de adolescentes e adultos, tá? A gente, muitas vezes na clínica, tem que fazer um trabalho, uma intervenção, né, uma terapia, no sentido de ensinar mesmo, né? Colocar vídeo. A videomodelagem é muito legal, porque você coloca exemplos de vídeos e você mostra, e aí você pergunta o que você achou desse vídeo? Então, é um vídeo de alguém fazendo
né, uma colocação maliciosa, uma colocação assim com duplo sentido, que são questões que eles têm muita dificuldade, né? Então eu acho que, né, a gente conseguindo desenvolver uma tecnologia através dessas pesquisas que mostre que é eficiente, né? Então, por exemplo, nesse caso da pesquisa que eu falei que vai ser publicada, a pesquisadora propôs um treino de BST, né, que é Behavior Skills Training, enfim, é um procedimento lá, para você conseguir mostrar que antes e depois a criança ou o adolescente conseguiu aprender aquilo que você ensinou. Então, a partir do momento que foi detectado, que está provado que é eficaz, a gente pode utilizar essa tecnologia para qualquer coisa. Então, para, sei lá, fazer um treino para mostrar sinais de eventuais possibilidades de abuso na internet, ou comportamentos mesmo fora da internet, né? Então, qualquer coisa a gente pode colocar nesse formato e desenvolver, então, e ensinar. Então, eu acho que é isso. A relevância ela está aí e realmente é uma preocupação muito grande. Eu até já faço uma ponte aqui, entro na pesquisa de violência, que também eu gosto muito, porque quando a gente fala violência, a gente acha assim, violência, bateu. Não, gente, violência é muito mais que isso, né? Violência é a criança chorar e você, sei lá, a depender da situação, né? Eu bato muito nessa tecla. Essa questão de não. É óbvio que aqui eu tô falando de forma genérica, existem situações e situações, mas às vezes você negligenciar uma criança que tá chorando é uma violência, né? Mas eu tô fazendo um procedimento. Mas você tem certeza que ela não tá chorando porque ela tá com dor, né? Mas você tem certeza que ela não tá chorando porque ela precisa de alguma coisa? É lógico, gente, que pensar é muito difícil, tá? Na hora, assim, é muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que ter uma cabeça aberta para se colocar nessa posição de que eu, às vezes, tenho muita certeza do que eu estou fazendo, é que eu estou falando mais na posição de profissional até do que de pai, porque eu acho que os pais até tendem a ter menos certeza, né, a serem mais abertos. Mas o profissional, às vezes, de uma maneira um pouco engessada, não, tenho certeza do que eu estou fazendo. Mas, às vezes, pode ser que você esteja, sim, cometendo uma violência no sentido de negligência, né, porque tudo a gente tem que se questionar, gente. Em relação a autismo, eu estou nessa área tranquilamente nossa senhora, já nem sei mais, 14 anos, né? 14 anos com famílias, 14 anos, né? Metade disso pesquisando. Então, assim, eu acho que assim, sempre no fim do dia falar, será? Será que é isso mesmo? Será que, né, eu tenho certeza? Porque pode não ser, né? É muito complexo, né? Mas eu acho que é justamente para isso que a gente pesquisa, né? Para a gente descobrir. E lembrando, né? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente não está necessariamente. Aliás, a posição do pesquisador tem que ser sempre essa. Será que a minha intervenção é eficaz? Será que é isso que eu devo fazer? Pode ser que o resultado da pesquisa fale, não, não é isso. Faça outra coisa. E tá tudo bem, porque a gente não está buscando uma resposta A, uma resposta B. A gente está buscando uma resposta, né? Então, é importante. E como é que vocês trabalham essa questão da prevenção da violência com as famílias? Né? Não só, claro, obviamente, você falou da questão do vídeo, né? A videomodelagem e tal, com as crianças ou com adolescentes, autistas, mas como é que vocês trabalham, e se a pesquisa revelou alguma coisa nesse sentido, com as famílias, para conseguir instruir melhor as famílias, que às vezes também não sabem, porque se os profissionais já têm dificuldade, que lidam com isso todo dia, com diversas crianças, diversos adolescentes, diversas cores dentro do espectro, as famílias que só têm aquele, muitas vezes têm muito mais dúvidas, né? Como é que vocês trabalham isso com as famílias? A pesquisa, né, de prevenção à violência, Vinícius, ela é uma das mais novas, acho que é a mais nova que a gente tem. Então, ela ainda está bem no início, tá? A gente ainda não fez aplicação, nada, mas eu vou explicar como ela está até agora. A gente tem a principal pesquisadora dela, a principal pesquisadora, né, dessa pesquisa, ela é da área do direito. Então, ela traz para a gente esse viés do que a lei fala, né, essa questão do que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as leis protetivas da criança, tá, da criança e do adolescente no nosso país. E a outra pesquisadora que está envolvida, ela vem da análise do comportamento. Então, é justamente para a gente prover essa interface. O objetivo é a gente trazer para o Brasil, ou, na verdade, um instrumento que a gente tem analisado, ele já existe no Brasil.
já está até validado, e na USP de Ribeirão. E a ideia é que a gente pegue esse instrumento, que ele é eficaz, já está detectado que ele é eficaz, tá? É um dos instrumentos mais indicados para fazer esse rastreio de violência no mundo, tá? Essas pesquisadoras, inclusive, trouxeram dos Estados Unidos. E a ideia é a gente pegar esse instrumento, que nada mais é do que envolve um treino parental, envolve uma série de passos aí, para que a gente consiga ensinar o que é rastrear-se a violência, ensinar o que seria um substitutivo de um comportamento de violência. Então, vou dar um exemplo só para ficar mais claro. Uma família que tende a gritar com a criança, né? Ou a mesma deixar a criança chorando muito tempo, e isso, né, não ser, uma vez que isso não é desejável, né? Uma coisa é, como a gente disse, uma birra rápida, um comportamento assim, outra coisa, uma criança que fica chorando horas, né? Então, a partir do momento que a gente detecta, a gente também dá para esses pais uma possibilidade de como se comportar, como substituir o comportamento dele também, né? Então, pai, nesse caso, a gente vai fazer isso e tal. Esse instrumento, mais uma vez, não é para crianças autistas, não é para crianças, né, com qualquer tipo de enfim, atipicidade, vamos colocar assim, né? Porque às vezes, tem até instrumentos nesse sentido no exterior que são aplicados para crianças com DI, mas não é o caso desse, tá? Esse é para qualquer família, qualquer criança. A nossa ideia é pegar esse instrumento e colocar na realidade de famílias com crianças, adolescentes com TEA, tá? Então, é a gente fazer uma adaptação. E aí, mas como eu disse, a pesquisa ainda está no início, então a gente ainda está estudando esse instrumento, vendo como a gente vai fazer o treinamento. Uma vez que ela se desenvolva, a ideia é que a gente consiga prover para a população em geral, então pacientes do SUS, escolas, enfim, qualquer instituição que queira, ou qualquer instituição de paz, até ONGs, esse treinamento, para que a gente consiga disseminar esse conhecimento, tá? Então essa é a ideia, mas quando a gente começa uma pesquisa também muitas coisas podem acontecer, né? Então, mas a ideia é essa, é a gente ajudar realmente nessa prevenção, que não é uma ajuda só formal, né, gente? Não adianta dar um curso só falando do que é violência, do que a lei fala e tal. Se você não atuar ensinando de fato esse pai e essa mãe, não adianta, né? Porque no fim do dia a gente está falando da mesma coisa que a gente estava falando do lado autista, quando eu falei do FCT, né? Se ele grita para conseguir o que ele quer, é porque é a maneira que ele tem mais eficiente. Se esse pai também grita com a criança para ela parar de chorar, é porque é o que ele tem, é o que ele aprendeu a fazer. Vamos ensinar então uma coisa diferente para ver se essa família consegue ter uma qualidade de vida melhor e se essa criança também cresce de uma maneira mais saudável, né? Até porque a gente toca num assunto também mais profundo, que às vezes é a falta de respaldo para essas famílias, né? Principalmente quando a gente fala de SUS, né? Às vezes essa família não tem apoio, né? Então ela realmente às vezes não tem instrução de como lidar com essas situações, né? Então aí a gente entra até nesse trabalho dessa questão social, né? Desses trabalhos sociais que vocês fazem, né, Renata? Que é uma outra pergunta que eu queria fazer, né? Como é que funciona esse trabalho social de vocês? É bem legal isso que você falou, Jenny, porque é a diferença entre a teoria e a prática, né? A teoria ela é super importante, a pesquisa ela é super importante, né? Óbvio, a gente não vai tomar um remédio se não tiver uma pesquisa que fale que ele é seguro, tá tudo certo, né? Cada coisa no seu lugar. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não tiver uma aplicabilidade, fica muito conhecimento pelo conhecimento, né? Então, assim, os nossos projetos sociais, eles são justamente para puxar dessas pesquisas o que tem de resultado e levar para a sociedade. Então, vou dar exemplos. A gente tem alguns projetos sociais. Então, por exemplo, o ABA, vou contar um pouquinho para vocês. A gente tem um que chama ABA para Todos, tá? Que é o projeto carro-chefe, vamos chamar assim, porque ele já existe em Campinas e agora a gente vai abrir uma clínica em São Paulo, que é basicamente para atender famílias que não têm plano de saúde, que realmente teriam que buscar, né, um acesso ao SUS ali. A gente sabe que não existe um tratamento no SUS, né, de uma maneira genérica falando, e aí, então, para essas famílias conseguirem ter um apoio. Então,
uma clínica que vai funcionar em São Paulo num sistema de escola, entre aspas, né? Escola, quando eu digo assim, a criança entra, ela tem a terapia individual, ela tem a hora da terapia em grupo, né? De uma simulação de sala de aula, para que ela aprenda mesmo a como se comportar na escola, que é uma das grandes questões, né, gente? Porque e das dores dos pais também, né? Eu levo minha criança para a escola, mas eu sei que ela fica lá sem fazer nada, sem estar de fato incluída e tal. Então, a gente tem o ABA para Todos, que já existe em Campinas e que vai iniciar em São Paulo com essa proposta. Tá? A gente tem o ABA Sem Fronteiras, que basicamente é levar o conhecimento, né, da ciência ABA para locais do Brasil que tem uma menor acessibilidade, tá? Então, por exemplo, em março a gente está indo para o interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Caicó, para fazer um trabalho com toda a comunidade, visando muito a rede, né, de pessoas, a rede de proteção dos indivíduos que são assistidos pelo SUS, médicos, professores, enfim, todo mundo, terapeutas, né, para que a gente consiga prover o máximo de conhecimento para plantar sementes aí para que esses profissionais consigam assistir melhor, né, as crianças e para que, né, a sociedade de uma maneira geral entenda que a gente precisa se unir para melhorar os serviços, para ampliar os serviços, para assistir, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, ele chama ABA Sem Fronteiras porque cada campanha que a gente faz, a gente vai para um lugar diferente do Brasil, mas sempre buscando essa cidade que eu estou falando, por exemplo, ele fica 4 horas de Natal, então, tipo, né, bem mais distante de um centro aí, né? Então, aí a gente tem também o Braços Dados, né, que é justamente essa ideia de pegar esse conhecimento da pesquisa de dor e levar para o SUS também, que esse eu já falei um pouquinho para vocês, que é daí, legal, a pesquisa está pronta, então agora vamos treinar os profissionais do SUS, dos médicos do SUS, a terem a ferramenta, saberem usar para quando chegar um autista ali para ser atendido. Vamos treinar uma fono do SUS, né, os CAPs, enfim. Esse é o objetivo dessa. E, por fim, o Cuidando de Quem Cuida, que daí eu entro nessa sua colocação, né? Que é cuidar de quem cuida. Então, quer dizer, assistir a rede daquele indivíduo, principalmente a começar por mãe e pai. Porque se essa mãe e pai estiverem exaustos, e até aí toda mãe e pai vão estar, mas assim, se eles estiverem muito cansados e sem nenhuma possibilidade de apoio, de comportamento, né? Não saber mesmo uma outra opção. Nossa, o que eu faço em relação a isso, o que eu faço em relação àquilo, né? Falando de uma maneira muito genérica, eu acho que vocês, por exemplo, como pais, né? Às vezes a gente tem mesmo, por uma questão socioeconômica, a condição de acessar não só a terapia, mas a gente vai lá no Google, né? Enfim, a gente se vira e a gente vai atrás e a gente consegue. Mas a gente sabe que tem uma população que está excluída de tudo, né, gente? Inclusive disso, né? Inclusive dessa possibilidade de, nossa, terapia, então nem se fala, mas assim, Principalmente uma disso, aula, eu diria. né? Principalmente. Exato! Principalmente disso, mas até de outras questões, né? Então, assim, óbvio que a gente não pode aqui generalizar nada. Eu já tive casos de famílias, nossa, com uma situação econômica extremamente difícil, que, nossa, buscaram tudo muito mais do que outras que tinham muito mais condições. Óbvio que nada aqui é generalizando, mas de uma maneira geral, a gente sabe que é muito mais difícil, até porque essas pessoas vão trabalhar, assim, de uma maneira, não que a gente não trabalhe, mas assim, as pessoas vão trabalhar, não tem tempo para absolutamente nada, às vezes essa rede de apoio de vó, de vô, não existe. Então, assim, é uma realidade complexa. Então, esse projeto, ele busca mesmo assim, então, o que mais te aperta, pai? O que mais te dói? Olha, ele não se vestir sozinho, então tá bom. Então a gente vai ensinar você como ensinar ele a se vestir sozinho. É isso que pega? É isso que pega. Então vamos lá na dor, né? Porque se a gente fica, não adianta você falar, não, eu vou ensinar ele a reconhecer letras. Será que essa é a maior dor agora? Tá tudo bem ensinar a reconhecer as letras, mas assim, será que é isso que tá fazendo com que, né, exista a dor ali na família? Não é. Então vamos direto na dor, né? Acho que é um pouco sobre isso. A gente tem essa questão que você falou, né? A gente já tem a dificuldade das famílias mais carentes de conseguir o diagnóstico primeiro, né? Quanto mais uma terapia, quanto mais a gente vê, né, vários casos,
a Jeane acho que já deve ter visto bastante também, de pessoas com crianças de 6, 7 anos que ainda nem tem o diagnóstico, está começando a fazer uma terapia. Imagina essa janela que essa criança já perdeu, né? E esse projeto de Cuidar de Quem Cuida é muito legal. A gente tem falado bastante nos outros episódios sobre esse cuidado com a família, porque realmente a família, muitas vezes, e esse é um dos objetivos do nosso projeto aqui, a família não tem as informações necessárias, né? De como fazer, de como... Então, a Jane tem muito mais experiência do que eu, porque o Tutu já é bem mais velho e tal, e ela pegou numa fase que ainda era muito mais complicada do que a minha, porque o Léo é mais novinho, mas não se tem muita informação concentrada em algum lugar, as famílias ainda não sabem direito como agir, o entorno dessa família, a rede de apoio ou de amigos dessa família também não sabe como lidar, não sabe se tem pena ou se dá o braço para ajudar, sabe? É muito complicado, né? E a gente viveu bastante isso, eu ainda vivo um pouco, a Jane também, né? Essa questão desse entorno da criança. Então, muitos amigos falam, nossa, muito legal o seu projeto, estou assistindo, agora estou entendendo um pouco mais do que você passa, né? E é exatamente isso, né? Então, acho que essa rede que vocês estão criando é muito importante. Parabéns aí por tudo isso, porque realmente acho que vai fazer a diferença esse projeto. Sim, eu acho que, bom, para mim, assim, eu sou suspeita em dizer porque eu amo filantropia, vamos dizer assim, eu amo, sempre fui de alguma maneira ligada a isso e eu acredito mesmo de coração, eu acho que eu não vou mudar o mundo, mas eu posso, né, a gente consegue mudar bastante coisas se a gente quiser, né? Então, assim, e eu acho que, e você vê, né, um pouco falando sobre o que você disse, Vinícius, é difícil em vários aspectos, às vezes a gente conseguir através de um projeto, de uma campanha, enfim, alcançar os mais vulneráveis, alcançar que eu tô querendo dizer assim, eles virem no dia que a gente está promovendo. Isso já é difícil, porque a gente já teve experiência de fazer campanhas no passado, e aí acabar, a gente sempre teve uma lista enorme de pessoas inscritas e tal, só que quem que acabava vindo? Uma pessoa que até tem plano de saúde, uma pessoa que até precisa de ajuda, precisa, a gente não vai se negar a ajudar, mas a gente fica, gente, é aquela pessoa mais vulnerável que eu queria, entendeu? Então, às vezes, nem chegar a informação nela chega, olha que coisa maluca, né? Então, a gente até tem que fazer todo um estudo para que essa informação chegue. Lógico, essa iniciativa de vocês aqui, excelente, acho que só tem que crescer muito, porque é a democratização da informação, né? Eu acho que o que traz um pouco mais essa possibilidade de chegar nessa população é isso. E é isso, a gente ir vendo formas de cada vez conseguir mais isso, porque eu até brinco, eu adoro ajudar qualquer pai, para mim, assim, brilha os olhos, sempre eu acho que a minha grande conquista profissional, acima de tudo, sempre foi, assim, aqueles pais que eu lembro até hoje que saíram do consultório chorando, que falaram, meu Deus do céu, agora eu entendi que minha vida não acabou, como às vezes o médico deu a entender, né? Ou como, nossa, né? Então isso eu acho que não tem preço. E a gente conseguir isso com uma família vulnerável, que não tem perspectiva nenhuma, nossa, isso é extremamente gratificante, né? Não, sensacional. Esse trabalho de vocês aí, eu acho que realmente é o que mais me toca, né? Pensando nesse público gigantesco que a gente tem realmente que não tem acesso, né, a informação nenhuma, não tem acesso a um tratamento de qualidade. Eu vejo aqui, moro em São José do Rio Preto, né? O tanto aqui que a gente está discutindo com as famílias, a gente tem vários grupos, né, de famílias com TEA aqui, o tanto que está demorando para eles conseguirem realmente um atendimento pelo SUS. E às vezes, quando chega nesse atendimento pelo SUS, a gente não consegue ter continuidade, porque daí é rotatividade de profissional que é muito grande, então a criança já está vinculada, de repente troca, aí você tem que começar todo um processo de novo, e aí às vezes eles fazem treinamentos de meia hora, e a criança quando começa a pegar no ritmo, a terapia acaba, às vezes eles fazem com outras crianças, e aí também não consegue desenvolver o que cada uma precisa, até pela quantidade de estímulo, enfim, o tanto que é importante realmente a gente evoluir, né, no serviço público, para que um dia, quem sabe, a gente não precisa nem de atendimento, mas de plano de saúde, que todo mundo tem acesso, né, a um tratamento de qualidade, né? Que sonho, né? Mas se a gente está
dificuldade tão grande, inclusive, para conseguir chegar no início, né? Não consegue nenhum diagnóstico, não consegue pesquisas genéticas, né? Que é outra questão também que a gente precisa falar, né? Sobre essa questão da pesquisa genética, para a gente conseguir ser um pouco mais assertivo, às vezes. Como a gente precisa de desenvolvimento nessa área. Então, realmente, essa pesquisa de vocês aí me toca, né? Eu acho sensacional e parabenizo mesmo de todo o coração, que evolua bastante mesmo, né? E aí, o que a gente puder Obrigada. ajudar, estamos aí, né? O que Oh, ajudar. nossa, olha, só essa validação aqui já é um super ajuda, porque é óbvio que quando a gente também vai, né, verificar ali se existe uma validação social mesmo para aquela pesquisa, a gente vai no banco, tudo aquilo, esse raciocínio que eu já fiz com vocês. Mas esse feedback dos pais, que a gente busca internamente, mas sempre quanto mais a gente tiver melhor, isso é um norte muito importante para a gente. Quando a gente, todas essas pesquisas que a gente falou tocam muito as famílias. Mas, óbvio, essa de dor, por exemplo, tem pai que já chorou na minha frente. Nossa, a hora que eu tiver isso, né? Nossa, meu Deus. E então que bom, né? Só esse feedback aqui de vocês já ajudou bastante. Legal. Legal. E E você tem quer uma finalizar outra. com mais alguma? É isso, ia perguntar para Então, você. pesquisa que vocês colocaram aqui para a gente, que acho que é legal a gente usar para finalizar, que é a transição para a vida adulta, né, de indivíduos com TEA. E é uma coisa que eu trago para o Vinícius, desde que ele me trouxe esse projeto, né, a ideia desse projeto, muito se fala da primeira infância, né, de intervenção precoce, né, e pouco se fala desses indivíduos que estão crescendo, né. Quem é que vai dar esse suporte para eles lá na frente? Eu falo que é uma das maiores dores também como família, é pensar nesse futuro, se um dia a gente faltar, né? Quem é que vai dar esse apoio? Quem é que vai cuidar dos nossos filhos, né? Então, acho que essa transição para a vida adulta dos indivíduos deve envolver tudo isso também, né? Então, conta para a gente um pouquinho como é que está essa pesquisa. Vamos lá. Primeiro, assim, isso que você falou, Jane, eu acho que, né, enfim, responde muito ao motivo, né, dessa pesquisa existir, a importância dessa pesquisa, porque, assim, de todas as dores, o que eu mais escutei com lágrimas nos olhos dos pais foi exatamente isso que eu acabei de falar. Eu quero ter certeza do que vai acontecer com ele quando eu não estiver aqui, né? Porque o filho vai ser médico, ou ele vai ser, sei lá, influencer. Tá, ele vai estar aí, ele vai sobreviver, ele vai viver de alguma forma. A questão, né? Aí a questão não é sobre isso. A questão é, né? Ele vai ser independente, ele vai ser feliz, ele vai conseguir, né? Tem até aquela série tão legal na Netflix lá do Amor no Espectro, né? Ele vai conseguir namorar, ele vai conseguir. Eu acho que é Vai conseguir isso, né? trabalhar, Porque né? vai conseguir trabalhar, exato. Então, assim, no fim é isso que a gente quer, né? Tudo que a gente ensina para criança, para adolescente, que seja, a gente está pensando assim lá na frente, ou deveria estar, né? Pensando lá na frente. Então, assim, mas a transição para a vida adulta, especificamente, mais uma vez também, a gente não tem. Olha, no Brasil a gente não tem nada, tá? Eu acho que é uma das primeiras pesquisas mesmo que tá tentando. Talvez a gente tenha, obviamente, nas universidades, pesquisas ainda não publicadas, mas assim. Em publicadas, em boas revistas, a gente não tem. Nos Estados Unidos, a gente tem alguma coisa, mas também é pouco, gente, perto do que deveria se ter, né? Então, é uma área extremamente sensível, porque é isso, é uma área onde o que aconteceu, tá posto, né? Você não vai, né? Você não tá mais atuando com uma criança pequenininha que tem ali toda uma possibilidade, né? Você já está atuando com o indivíduo que está na vida adulta, que está fazendo a transição. Então tem uma série, né, de comportamentos que essa pesquisa que também ainda está no início, tá? Visa, né? Primeiro, como eu sempre disse, uma revisão de literatura onde a gente já tem esses resultados que eu estou contando para vocês. Pouca coisa produzida. E agora, o que a gente vai fazer é produzir, né, algum tipo de intervenção que ainda está sendo estudada para conseguir ensinar a essa transição ocorrer de uma maneira mais saudável, né? E essa transição ocorrer de fato para que de uma maneira eficaz para a sociedade, né? Então, por exemplo, capacitar cursos técnicos, né? Para que eles consigam absorver esses indivíduos enfim, e para que o estudo seja eficaz para eles.
prover, por exemplo, uma intervenção que ensine empresas a como receber esses desvios. Porque não adianta, né, gente? A gente tem a questão da cota de empresa, não sei o quê, tem a questão da vaga, né, inclusiva lá que para a lei, né, a gente não usa mais essa palavra, mas em termos de lei, eles ainda são enquadrados como deficientes. Legal, contratou. Mas e aí? Não é só sobre isso, né? Eles têm que ter uma equipe que entenda as limitações, eles têm que ter um ambiente minimamente capacitado para receber, né? Então, assim, não adianta só essas políticas acontecerem se a empresa não estiver preparada. Então, esse é um outro ponto que a gente endereça também. Além também, né, no campo terapêutico também, porque aí eu entro no que a Jane falou. Os profissionais no Brasil, eles estão muito pouco capacitados para lidar com esse público. O foco é sempre o quê? A criança pequena, tal, né? Adolescente no máximo, tá? Clínicas que são credenciadas de planos, a gente muito comumente escuta que é até 7 anos que eles pegam. Então, muito, né? Muito pequeno. E depois, né? Então, essa pesquisa ela visa endereçar isso. Quais são os gaps, né? Primeiro, identificar quais são os gaps. O gap é no mercado de trabalho, a gente já sabe que é. Mas o gap é também nas habilidades sexuais, né? Isso quando eu falo sexuais em sentido genérico, não só se relacionar, mas, enfim, tudo que abrange. Então, eu acredito que vai sair muita coisa daí. Ainda está no começo, mas é justamente esse o objetivo. Uma das coisas que a gente já conversou bastante, e eu até tenho uma amiga que mora fora do país que ela é especializada em inclusão, né? Com autistas, tanto na questão educacional como em vários pontos. Essa questão do mercado de trabalho, como você falou da questão das empresas. Você contratar um autista só pela vaga, só para, vamos dizer, preencher a vaga, é a mesma coisa que você contratar um cadeirante e não dar o acesso para ele à empresa, não dar uma rampa ou um elevador, né? Ou um espaço onde ele possa sentar no computador dele e encaixar a cadeira, um espaço confortável. E isso engloba o treinamento da equipe toda para recepcionar aquele profissional. A gente aqui, eu tenho a empresa que eu trabalho, que é o Jornalistas e Companhia, que foi até onde a gente conheceu o Spectra e o Conduzir, né? Que a gente recebeu um release e aí o pessoal da redação me encaminhou e eu entrei em contato, acho que com a Vanessa, se eu não me engano. A gente lida muito com o dia a dia das redações, né? Dos jornalistas e tal, e a gente tem um projeto que chama Diversifica, que ele busca ter mais representatividade dentro das redações, né? Representatividade racial, neurodivergência e tudo, porque a gente sempre falou disso, né? Quando vai se escrever uma matéria, por exemplo, sobre uma abordagem policial a um jovem da periferia negro, se for uma pessoa branca escrevendo, ela vai escrever muito diferente. Se for um rapaz da periferia negro ou se for um estudante de uma universidade branco, com uma pequena quantidade de droga, por exemplo, ela vai escrever de uma forma muito diferente. Então, essa representatividade é muito importante. E isso eu acho que nas empresas também, não só no jornalismo, para retratar a realidade, mas nas empresas também é muito importante de você ter o treinamento da equipe para recepcionar. Então, a gente fez também uma das entrevistas que a gente fez nesse projeto foi com um jornalista que é TDAH, né? Então, ele se descobriu TDAH com 30 anos de idade, né, com diagnóstico e tal, e assim, ele começou a se entender dali para trás e olhar e falar assim, nossa, é por causa disso que eu tinha essas atitudes, por causa disso que eu tinha esses problemas na escola, não sei o que lá. E aí o ambiente de trabalho dele começou a se moldar para entender como lidar com ele, né? Como lidar com as dificuldades dele, com as limitações que ele teria por causa do TDAH. Isso é importante nas empresas, né? De você ter uma consultoria para as empresas, para treinamento da equipe, treinamento dos gestores, e não para só contratar, porque se você vai contratar, em 3 meses essa pessoa ou vai estar fora dali, porque ela vai ser demitida, ela não vai se encaixar, ou ela vai se demitir porque ela não vê sentido no que ela está fazendo ali. Né? Ela não se sente parte integrante daquele projeto. E eu acho que isso é tanto nas empresas como nas escolas, nas universidades. Né? Você tem que... A inclusão, ela não é simplesmente colocar a pessoa ali dentro, mas sim você... com que ela se sinta parte daquilo.
né, com que o autista, o TDAH, ou enfim, quem quer que seja, o deficiente físico, o deficiente visual, né, que ele se sinta parte daquilo. Né, ele tem um propósito ali dentro, e não simplesmente ele esteja ali porque ele está ali, porque era obrigatório ter ele ali. Né? Exato, tem que ser uma ação afirmativa com planos, né? Com Exato. planejamento, com objetivos. Exato, é verdade. É isso mesmo. Entendi. É muito, a parcela que vai realmente conseguir ter acesso, né, ao mercado de trabalho, a uma faculdade, se a gente for pensar aí na comunidade autista, é ainda um número muito reduzido, né? Que Deus consiga que a gente consiga desenvolver muito essa turma que chegue lá na frente, que elas realmente tenham essa capacidade. Mas eu penso muito nas pessoas que não têm essa capacidade, que não vão conseguir ir para uma universidade, que não vão conseguir ir para o mercado de trabalho, né? O que elas vão fazer da vida, né? Então, essa é uma grande preocupação também, né? Até em relação a políticas públicas, que essa pesquisa que vocês estão fazendo, com certeza também vai ajudar muito a gente a entender sobre isso, né? Porque... Desculpe interromper, Jane, só para completar, se assim, para não esquecer, e até entender que, às vezes, a independência e a, entre aspas, né, felicidade, não precisa estar necessariamente associada a isso, né? Então, tá tudo certo, ele não consegue ir para a faculdade, mas nossa, a gente tem exemplos de clientes que desenvolveram a parte da música, por exemplo, e foram e se tornaram aí professor de violão, professor de guitarra, enfim. E tá tudo bem, nem todo mundo precisa traçar o caminhozinho XPTO, né? Mas o que a gente precisa fazer é garantir que ele vai ter um caminho, né? Eu acho que é o que eu falo, a nossa expectativa como pais de crianças neurodivergentes é muito diferente, né, do que realmente de uma criança neurotípica. Eu tenho 2 filhos, né, então eu sei realmente a diferença ali do que a gente espera para o desenvolvimento de um e para o outro, mas no fundo, independente de qualquer um, que a gente quer que eles sejam felizes. Né? Então, assim, que dentro da capacidade de desenvolvimento de cada um, que eles sejam olhados, enxergados ali e que eles consigam desenvolver o que eles podem dentro da capacidade e limitações dele, independente de ser neurodivergente ou não, né? Exatamente. É o que a gente espera. Mas o que a gente percebe hoje em dia é que falta realmente esse respaldo para que eles consigam chegar nesse caminho que você está falando, né, Renata? Porque não tem, né? Às vezes a criança vai para uma escola, chega... termina o período escolar, não tem para onde ir, não vai para a faculdade, ou às vezes até durante o período escolar, chega na pré-adolescência, a criança às vezes não consegue acompanhar, né, porque a escola não está preparada a lidar. Então, assim, essa fase realmente da adolescência para a vida adulta é uma fase que a gente precisa realmente olhar com muito cuidado, né, com muita atenção, né. Então, fico feliz realmente que a gente está desenvolvendo esse lado também, né, que a gente precisa acho que também, gente, só para completar aqui, a gente também amadurecendo, é lógico que isso que eu vou falar agora é muito menos prático, muito mais teórico, mas acho que vale a pena a reflexão, a gente amadurecer também como sociedade, de olhar para esses indivíduos, como você deu exemplo, né, que não vão conseguir seguir um caminho, vamos supor, fazer uma faculdade, ter uma profissão, que são muitos, né, e a gente entender que esse não é um problema, entre aspas, da família, isso não é um problema, isso é um problema social, entendeu? Isso é uma questão social, a gente não está falando de um número de incidência de 1 a cada 4.000, né? A gente está falando de, nem sei se já tem algum índice atualizado, mas 1 a cada 32, tá? É muita, são muitas crianças já, né, sendo diagnosticadas. Então, assim, se a gente como sociedade também não melhorar o nosso olhar, não entender que é uma questão social, a gente também vai ter problemas sérios. Isso eu falo Brasil, isso eu falo mundo, tá? Porque a gente às vezes tende a achar, mas fora do Brasil tá tudo muito maravilhoso. Não, todo mundo precisa amadurecer ainda nisso e melhorar nessa visão a começar e depois nas atitudes, né? Exatamente. E com certeza o trabalho de vocês vai ajudar bastante isso. Amém. Encantadíssima com o trabalho de vocês. Legal. Renata, obrigada, gente. Queria agradecer muito, a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo, mas foi ótimo o nosso papo. Queria agradecer a disponibilidade de vocês, agradecer a equipe lá também que conseguiu marcar o horário e tal, que passou o briefing aí pra gente também.
Foi muito importante esse papo, acho que vai render bastante e de repente a gente até marcar um segundo papo para outra temporada que a gente vai fazer, porque aí eu acho que também algumas pesquisas já vão ter avançado um pouquinho mais, a gente pode falar um pouquinho mais delas, né? E se Deus quiser, outras vão nascer, né? Então, esse processo é sempre assim, né? Eu queria agradecer, né? Também agradecer ao Vitor, o Vitor Rocha, que é nosso editor, que está editando todos os nossos podcasts aqui, os nossos videocasts. Então, agradecer mais uma vez também a Jeane e ao Tutu aí, que tem aparecido aí nos últimos episódios. Dá um tchauzinho, Tutu, dá um tchauzinho. Lindão. Eu queria agradecer muito também, gente, a oportunidade. Foi um papo muito gostoso. Obrigada. E estou à disposição para quando vocês quiserem eu voltar. Legal. Obrigada, gente. Foi muito bom mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Até. Obrigado. Obrigada. Obrigada.